Você sabe avaliar a potência de uma nitrosamina quando os dados de carcinogenicidade não estão disponíveis? Vem comigo e descubra como! Eu sou o Lucas e você está no ProtonAction, o seu hub analítico, o seu hub regulatório. E no vídeo de hoje eu vou ter o prazer de apresentar para você o artigo que descreve em detalhes a criação da ferramenta CPCA, que é a ferramenta de categorização da potência carcinogênica das nitrosaminas. E para facilitar a discussão e a apresentação deste vídeo, eu trago aqui para você a estrutura geral das nitrosaminas. Você tem aqui o grupo N-nitroso e dois radicais. Em geral, são radicais alquílicos. As nitrosaminas são compostos mutagênicos carcinogênicos em animais e potencialmente mutagênicos carcinogênicos em humanos. Daí a sua preocupação. O termo nitrosaminas, se você for procurar, ele é bastante antigo. As fontes de exposição são as mais diversas possíveis. Alimento, água, bebida, o ar, enfim. Só que de 2018 para cá se tornou de uma preocupação porque foi detectada a presença de nitrosaminas em medicamentos. Então, isto representou um risco sanitário. E aí, estas nitrosaminas, elas podem ser formadas das mais diversas vias possíveis, tanto no IFA, o insumo farmacêutico ativo, bem como no produto farmacêutico. Classicamente, a gente vai precisar de uma fonte de amina, principalmente secundária e terciária, um ambiente ácido e um doador nitroso. Esta é a forma clássica. Outras formas a gente vai encontrar, vem tanto nos documentos regulatórios ou publicado na literatura. Então, assim, a gente precisa identificar muito bem, tanto é que os guias regulatórios, eles contemplam aí 3 etapas de avaliação destas nitrosaminas. Tem a etapa inicial da avaliação de risco, que é realmente estudar ponto a ponto, tanto da rota de síntese do IFA, quanto da rota produtiva do produto farmacêutico. Identificou a presença? Parte para a etapa 2, que são os ensaios, os métodos analíticos, que é para realmente você ali quantificar o quanto que tem de presença da nitrosamina no seu IFA, no seu produto farmacêutico e, por fim, chegar na etapa 3, que é a etapa do pós-registro. Dado que estas nitrosaminas podem ser formadas por uma variedade de condições, é importante, é fundamental que você estabeleça limites de ingestão aceitáveis. Para isso, você vai utilizar a TD50, que é a taxa de dose crônica que vai causar tumores em animais naquele experimento, e a partir daí você deriva um valor. Mas nem toda nitrosamina tem um valor de TD50 para você poder derivar esse limite de ingestão aceitável. Foi então que de 2018 para cá e mais especificamente em 2022 nasceram grupos formados basicamente aí por reguladores para se debruçarem sobre uma proposta de ferramenta que, ok, se eu não tenho um dado robusto de carcinogenicidade, o que é que eu posso fazer? Foi então que esses grupos, o NISG e o NIT-WG, esse segundo nasceu a partir do primeiro, um grupo formado basicamente por toxicologistas, farmacologistas, químicos, para se debruçarem, ok, a gente tem essa problemática, como que a gente consegue resolver? Estas pessoas, então, chegaram, então, à ferramenta CPCA. E é esta ferramenta que eu vou ter o prazer de apresentar aqui para você. E antes de avançar, está curtindo esse conteúdo? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para receber conteúdo novo. O artigo, ele é extenso, ele é longo, porque ele explica em detalhes como foi que a ferramenta nasceu. Então aqui eu vou te apresentar o artigo em 4 pilares que estruturaram a ferramenta CPCA. Pilar de número 1, componentes. Então, estes especialistas ali em reunião, eles se debruçaram e disseram, é importante que a gente estabeleça quais moléculas seguirão para serem analisadas por meio da ferramenta CPCA e quais não seguirão. Então, o que eles definiram? Olha aqui comigo. Eles disseram que compostos do tipo nitrosamida, nitrosureia, N-nitrosoguanidina. Quando a gente olha, por exemplo, aqui para o nitroso indol, a gente vê que aqui é uma posição alfa e aqui é outra posição alfa. Então aqui a gente tem um sistema aromático, vai seguir por um mecanismo que causa toxicidade, mas não o das nitrosaminas, que é a ativação metabólica na posição alfa. Então que fique claro para você, que fique claro para mim, a ferramenta CPCA, o foco dela foi nitrosaminas em que você tem o grupo N-nitroso, como eu apresentei, então os respectivos carbonos nas posições alfa,
eles não podem estar ligados a nenhum heteroátomo. Então, por isso que houve a exclusão de nitrosamida, nitrosureia e nitrosoguanidina. Uma vez que os autores definiram para quais compostos a ferramenta CPCA vai focar e para quais compostos não vai focar, a gente segue então para o pilar de número 2, os balizadores. Então, os balizadores funcionam da seguinte forma: você tem aqui esse extremo de 18 nanogramas dia, extremamente carcinogênico, e 1.500 nanogramas dia, que são nitrosaminas para as quais ou a carcinogenicidade ela é muito baixa ou ausente. Então, dentro destes extremos, os autores foram fatiando, ou melhor, criando categorias. 5 para ser mais específico: 18 nanogramas dia, 100 nanogramas dia, 400 nanogramas dia e 1.500 nanogramas dia. Como que eles estabeleceram estes patamares, estes balizadores? Eles foram dentro das bases de dados, onde se tinha nitrosaminas com dados robustos de carcinogenicidade e extraindo nitrosaminas âncora. Por exemplo, NDMA, que apresenta uma ingestão aceitável de 96 nanogramas dia. A partir do NDMA, que é esse balizador, a nitrosamina que eu estou avaliando, ela apresenta um poder carcinogênico maior ou menor do que NDMA? E dependendo da resposta que foi sendo obtida, então avaliava-se a característica estrutural, para aí poder ir delimitando exatamente quem faria parte da categoria 1, quem faria parte da categoria 2 e assim sucessivamente até chegar à categoria 4 e 5. Vem aqui comigo e observa como foi que os autores fizeram. Tem aqui nesta tabela, vou dar uma ampliada para você. Então eles foram compilando a partir da experiência deles, bem como de publicações científicas. Então foram considerando a presença de carbono, aqui na posição alfa, o carbono terciário. Então é um poder desativante, ou seja, diminui a potência carcinogênica desta nitrosamina. No caso de haver a presença de um carbono terciário na posição alfa, então aqui é um efeito desativante muito forte. Tanto é que os autores já classificam como categoria 5, que é aquela de 1.500 nanogramas dia. Eles vão apresentando mais características, como por exemplo, presença de ácido carboxílico em qualquer posição da molécula, e aqui eles deram o respectivo score de mais 3. Isso tudo eles foram compilando, novamente, a partir da experiência deles, bem como a partir do que já foi publicado em literatura. Então, para cada característica aqui, ou tem a respectiva categoria de potência carcinogênica, bem como a respectiva pontuação, e eu vou te mostrar para que essa pontuação foi fundamental. Tá vendo? Você tem desde fatores desativantes fortes, com a pontuação de mais 3, fatores desativantes médios, pontuação de mais 2, e fatores desativantes fracos, aqui ó, pontuação de mais 1. E tem também a presença de fatores ativantes. O que são esses fatores ativantes? São aqueles fatores que vão propiciar uma maior potência carcinogênica. Então aqui está apresentando a presença de grupo arílico ligado ao carbono alfa, a presença do grupo metila na posição beta. Eu falei, ó, nitrosamina, posição alfa, depois da alfa vem a beta. Então tem um efeito desativante. E aí entra aqui com esse score de menos 1. E ainda dentro do pilar químico-orgânica, os autores consideraram o padrão de contagem de hidrogênios na posição alfa. Lembra novamente, aquela posição alfa é a posição primordial para haver a ativação metabólica, e é a partir desta ativação metabólica que ocorre aí o evento carcinogenicidade, é desencadeado o evento carcinogenicidade. Eu preciso ter essa posição alfa livre. Então perceba aqui, eu tenho esta primeira nitrosamina aqui, ó, um padrão de contagem 0, 0. O que isso quer dizer, Lucas? Você tem aqui ó, o grupo N nitroso, posição alfa não tem nenhum hidrogênio, posição alfa não tem nenhum hidrogênio. Ou seja, em relação à carcinogenicidade, em relação à potência carcinogênica, isso é muito baixo. Tanto é que aqui os autores já colocaram de cara, ó, categoria número 5, que é a de 1.500 nanogramas dia. Um outro padrão de contagem dos hidrogênios, eu tenho 0 aqui desse lado e 1. Então aqui ó, eu tenho um hidrogênio, os autores estão mostrando, eu tenho um hidrogênio. Neste caso, ainda é uma potência carcinogênica baixa. Então eles vão apresentando aqui, eu recomendo que você olhe
ponto a ponto de cada uma desses padrões de contagem e perceba, por exemplo, ó, aqui esse padrão 3,3, ou seja, tenho a N-nitrosamina, posição alfa, 1, 2, 3 hidrogênios, posição alfa, 1, 2, 3 hidrogênios. Então, é uma potência extremamente alta. Por quê? Perceba que tanto deste lado quanto deste outro lado, em ambas as posições alfa, eu tenho possibilidade de uma ativação extremamente elevada. Não à toa está aqui, ó, a potência carcinogênica elevada. Então, até para ficar fácil, os autores foram colocando não só a numeração, bem como um sistema de cores para você poder entender. Então que fique claro para você, olhando aqui nesta tabela, que quanto maior for a disponibilidade de hidrogênios na posição alfa, maior vai ser a chance de acontecer esta ativação metabólica e, em consequência, desencadear o evento carcinogenicidade. E aí, só para finalizar, o que os autores fizeram? Beleza, a gente já criou, a gente já foi avançando aí pelas definições, quem faz parte, quem não faz parte, definição de limites, química orgânica, padrão de contagem de hidrogênios, então a gente precisa aplicar na prática. Então, a partir destes box plots aqui, eles foram colocando as categorias de potência, 1, 2, 3, 4 e 5, a partir de 58 compostos daquele conjunto de treinamento que eles criaram. O que eles viram? Olha, então realmente eu tenho aqui de uma forma escalonada, perceba que as medianas, elas vão subindo escalonadamente de uma categoria para outra. Perceba que aqui, na categoria 1, que é aquela de 18 nanogramas dia ou 26,5 nanogramas dia, é onde eu tenho aqui um intervalo mais amplo. O que isto quer dizer? Que a ferramenta CPCA, ela tem um poder preditivo, ou seja, ela prediz que os compostos são mais carcinogênicos do que eles realmente são. E quando você olha aqui na categoria 4, que é a categoria de 1.500 nanogramas dia, que são os compostos menos tóxicos, você vê que é mais certeira a predição, ou seja, o intervalo é muito mais curto. Com isto, eles disseram, então, essa ferramenta está pronta para ser disponibilizada para o mercado. E se você quer aprender sobre nitrosaminas ou mesmo aprofundar seus conhecimentos, eu tenho o meu curso onde eu ensino sobre avaliação de risco e sobre a ferramenta CPCA na prática. Vou deixar o link aqui na legenda. Tem um vídeo explicativo de como funciona e você vai entender tudo que eu entrego para você. Entra na página e veja como garantir a sua vaga. Até o próximo vídeo. Abraço, Protonado! Partindo com isso. Os autores então pensaram, essa mão tá usando demais.